O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 6, parte 2. O casamento verdadeiro. Somente quando duas pessoas se revelam uma à outra é que elas podem purificar-se juntamente e assim ajudar-se. Duas almas desenvolvidas podem preencher-se revelando-se uma à outra, buscando mutuamente as profundezas da alma. Assim, o que está em cada alma emergirá em suas mentes conscientes e a purificação ocorrerá. Então, a centelha de vida é mantida de modo que a relação não estagna nem degenera em um beco sem saída. Para você que está nesse caminho e segue os vários passos desses ensinamentos, será mais fácil evitar as armadilhas e perigos do relacionamento conjugal e reparar o dano inadvertidamente causado. Desse modo, meu caro amigo, você não apenas conserva o Eros, essa força de vida vibrante, mas também o transforma em amor verdadeiro. É somente numa verdadeira parceria de amor e Eros que você pode descobrir em seu parceiro novos níveis de ser que não percebeu até agora. E você mesmo também será purificado ao pôr de lado seu orgulho e ao revelar-se a si mesmo como realmente é. Seu relacionamento será sempre novo, não importando o grau de conhecimento recíproco que você julga ter. Todas as máscaras devem cair, não apenas as da superfície, mas também as das profundezas, das quais você até pode não estar consciente. Então, seu amor continuará vivo. Ele não se tornará estático, jamais estagnará. Você não precisará buscar amor em outros lugares. Há tanto a ver e descobrir nessa terra da outra alma que você escolheu, a quem você continua a respeitar, mas em quem parece não perceber a centelha de vida que uma vez os uniu. Você não precisará ter medo de perder o amor do seu bem-amado. Esse medo se justifica apenas se você se abstém de arriscar ao mesmo tempo a jornada da busca de si mesmo. É este o casamento no seu sentido verdadeiro, meu amigo, e este é o único modo de ele ser a glória que se supõe que deva ser. A separatividade. Cada um de vocês deve pensar seriamente se tem ou não medo de abandonar as quatro paredes do seu próprio isolamento. Alguns de meus amigos desconhecem que estar separado é quase um desejo consciente. Com muitos de vocês, as coisas acontecem deste modo. Você deseja o casamento porque uma parte sua aspira a ele. E também porque você não quer ficar sozinho. Razões bastante superficiais e frívolas podem ser acrescentadas para explicar a aspiração profunda em sua alma. Mas a parte, seu anseio e os motivos superficiais e egoístas de seu desejo não satisfeito de companheirismo, deve também existir uma falta de disposição para arriscar a jornada e a aventura de revelar-se a você mesmo.
Uma parte importante da vida permanece para ser preenchida por você, se não nesta vida, em vidas futuras. Na hipótese de viver sozinho, você pode, com este conhecimento e com esta verdade, reparar o dano causado à sua alma por abrigar conceitos errôneos em seu inconsciente. Você pode descobrir seu medo da grande jornada aventureira com outro, que explicará por que você está sozinho. Essa compreensão pode mostrar-se proveitosa e pode mesmo permitir que suas emoções mudem o suficiente de modo a que sua vida exterior possa mudar também. Isto depende de você. Quem quer que não tenha disposição de correr o risco dessa grande aventura, não pode ter êxito na maior de todas as aventuras que a humanidade conhece: o casamento. A escolha do parceiro. É somente quando você encontra o amor, a vida e o outro ser com esta disposição que você poderá oferecer o maior dos presentes a seu bem-amado, seu verdadeiro eu. Em troca, você recebe exatamente o mesmo presente de seu bem-amado. Para isso, porém, faz-se necessária uma certa maturidade emocional e espiritual. Se essa maturidade existir, você escolherá o parceiro certo intuitivamente. O parceiro que, em essência, tem a mesma maturidade e prontidão para encetar a jornada. A escolha de um parceiro sem essa disposição provém do medo oculto que você mesmo tem de empreender a jornada. Você atrai magneticamente pessoas e situações que correspondem aos seus desejos e temores subconscientes. Você sabe disso. No geral, a humanidade está muito distante desse ideal do matrimônio, de seres verdadeiros, mas isso não muda a ideia ou o ideal. No entretempo, você precisa aprender a agir da melhor maneira possível. E você que tem a felicidade de estar neste caminho pode aprender muito. Mesmo que seja somente para compreender por que você não pode concretizar a felicidade a que uma parte da sua alma aspira. Descobrir isso já é bastante e lhe possibilitará nesta vida ou em vidas futuras aproximar-se da realização do que constitui o seu anseio. Qualquer que seja a sua situação, quer tenha um companheiro ou esteja sozinho, consulte seu coração e ele lhe fornecerá a resposta ao seu conflito. A resposta deve vir de dentro de você e, com toda probabilidade, você terá relação com o seu próprio medo, falta de vontade e ignorância diante dos fatos. Procure e saberá, compreenda que o propósito de Deus na parceria de amor é a revelação mútua completa de uma alma para outra. Não apenas uma revelação parcial. A revelação física é fácil para muitos. Emocionalmente você compartilha até um certo grau, em geral até onde Eros o conduz. Mas então você fecha a porta. E é nesse momento que os seus problemas começam. Há muitos que não querem revelar nada. Preferem continuar sozinhos e distantes. Estes não passarão pela experiência de revelarem-se e de encontrar a alma de outra pessoa. Evitam isso de todas as maneiras possíveis. Eros como ponte. Meu caro, digo-lhe uma vez mais,
Procure compreender a importância do princípio erótico na sua vida. Ele pode ajudar muitos que talvez não tenham a disposição e a preparação para a experiência do amor. É o que você chama de apaixonar-se ou de romance. Através de Eros, a pessoa pode sentir o sabor do amor ideal. Como disse antes, muitos utilizam essa sensação de felicidade de modo descuidado e voraz, nunca passando o limiar que conduz ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro exige muito mais das pessoas num sentido espiritual. Se elas não cumprem as exigências impostas, perdem de vista o objetivo pelo qual sua alma luta. Este extremo de ir em busca do romance é tão errôneo quanto o outro, no qual nem mesmo a força poderosa de Eros consegue passar pela porta trancada. Mas, na maioria dos casos, quando a porta não está totalmente fechada, Eros se aproxima de você em certas fases de sua vida. Depende de você usar Eros como uma ponte para o amor. Depende do seu desenvolvimento, da sua disposição, da sua coragem, da sua humildade e da sua habilidade de revelar-se a si mesmo. Amigos, eu gostaria de saber se há alguma pergunta relacionada com este assunto. Pergunta: quando você fala sobre a revelação de uma alma a outra, você quer dizer que num nível superior, este é o modo pelo qual a alma se revela a Deus? Resposta: é a mesma coisa, mas antes que possa revelar-se a Deus de fato, você precisa aprender a revelar-se ao outro ser humano que você ame. Ao fazer isso, você se revela também a Deus. Muitas pessoas querem começar com a revelação de si mesmas ao Deus pessoal. Na verdade, no fundo dos seus corações, tal revelação a Deus é somente um subterfúgio porque é abstrata e remota. Nenhum outro ser humano pode ver ou ouvir o que elas revelam. Elas ainda estão sozinhas, não se precisa fazer nada que pareça tão arriscado, que exija tanta humildade e que, assim, ameace ser humilhante. Ao revelar-se a outro ser humano, você realiza algo que não pode ser feito através da revelação a Deus, que já o conhece e que, de fato, não precisa da sua revelação. Ao encontrar a outra alma, com ela harmonizar-se, você cumpre seu destino. Ao encontrar outra alma, você também encontra outra partícula de Deus e se revela a sua própria alma. Revela uma partícula de Deus e oferece algo divino a outra pessoa. Quando Eros chega a você, ele o eleva e lhe possibilita sentir e conhecer o que em você aspira a essa experiência e o que é seu verdadeiro eu, que está ansioso por revelar-se a si mesmo. Sem Eros, você apenas está consciente das camadas exteriores indolentes. Não evite Eros quando ele deseja se aproximar de você. Se compreender a ideia espiritual que está por trás dele, você utilizará com sabedoria. Deus então poderá guiá-lo e ajudá-lo a fazer todo o possível em prol do outro e de você mesmo no caminho para o amor verdadeiro, no qual a purificação se constitui numa parte essencial. Embora seu trabalho de purificação através de um relacionamento profundamente assumido se manifeste de modo diferente do que faz através do trabalho deste caminho, ele o ajudará para uma purificação de mesmo nível. Pergunta:
Existe a possibilidade de uma alma ser tão rica que possa revelar-se a mais de uma alma? Resposta: meu caro amigo, você diz isso de brincadeira? Pergunta: não, de modo algum. O que quero saber é se a poligamia faz parte do esquema da lei espiritual. Resposta: não, certamente que não. Pensar que a poligamia faça parte do desenvolvimento espiritual é um subterfúgio. O indivíduo está em busca do parceiro certo. Há duas possibilidades: ou a pessoa é muito imatura para encontrar esse parceiro, ou o parceiro certo está aí e a pessoa polígama é simplesmente arrastada pelo impulso de Eros, nunca elevando essa força ao amor volitivo, que exige superação e trabalho para ultrapassar o limiar que mencionei anteriormente. Em casos como este, a pessoa com a personalidade aventureira olha e olha, sempre descobrindo outra parte de um ser, sempre se revelando a si mesma somente até um determinado ponto e não além dele. Ou talvez revelando uma nova faceta de sua personalidade a cada vez. Entretanto, quando se trata de atingir o núcleo interior, a porta está fechada. Eros então parte a uma nova busca e um novo início. Cada vez é um desapontamento que só pode ser entendido quando você aprende essas verdades. O instinto sexual natural também entra no anseio por esta grande jornada. Mas a satisfação sexual começa a sofrer se o relacionamento não é mantido no nível que lhe exponho aqui. De fato, ele inevitavelmente é de curta duração. Não há nenhuma riqueza em revelar-se a muitos. Em tais casos, uma pessoa revela as mesmas características repetidamente para novos parceiros ou, como disse antes, manifesta diferentes facetas da personalidade. Quanto mais numerosos forem os parceiros com quem você queira se dividir, tanto menos você dará de si mesmo a cada um deles. Isto é fatalmente assim. Não pode ser de outro modo. Pergunta: algumas pessoas acreditam que podem suprimir o sexo, Eros, o desejo de um parceiro e viver completamente pelo amor da humanidade. Você considera possível que um homem ou uma mulher possa renunciar a esses aspectos da vida? Resposta: é possível, mas certamente não é saudável nem honesto. Poderia dizer que talvez exista uma pessoa em 10 milhões que possa ter uma missão assim. Isso é possível. Pode ser o karma de uma alma determinada que já se desenvolveu até esse ponto, passou pela experiência da parceria verdadeira e vem para uma missão específica. Pode também haver certos débitos kármicos que precisam ser saldados. Na maioria dos casos, e aqui posso generalizar com segurança, o fato de evitar ter um companheiro não é saudável. É uma fuga. O motivo verdadeiro está no medo do amor, no medo da experiência de vida. Mas a renúncia cheia de receio é racionalizada como sendo sacrifício. Há uma pessoa que viesse a mim com um problema desses, eu diria: examine a si mesma, desça as camadas internas do seu raciocínio consciente e de suas explicações face a esta atitude. Procure descobrir se você tem medo do amor e da decepção. Você acha mais cômodo simplesmente viver para você mesmo e não ter problemas?
Não é de fato isto que você sente no seu íntimo e que quer encobrir com outros motivos? O grande trabalho humanitário que quer realizar pode de fato ser em favor de uma causa justa, mas você realmente pensa que uma coisa exclui a outra? A grande causa que abraçou não seria realizada de modo mais perfeito se você aprendesse também a viver o amor pessoal. Se todas essas perguntas forem respondidas com sinceridade, a pessoa será levada a perceber que está fugindo. O amor pessoal e a realização são o destino do homem e da mulher na maioria dos casos, pois muito do que se pode aprender no amor pessoal não pode ser alcançado de nenhum outro modo. E formar uma relação sólida e duradoura num casamento é a maior vitória que um ser humano pode obter, pois é uma das coisas mais difíceis, como você pode bem ver em seu mundo. Mais do que boas ações tépidas, é a experiência de vida que leva a alma para mais perto de Deus. Pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta relacionada com a que fiz anteriormente. Em algumas seitas religiosas, o celibato é considerado uma forma altamente espiritualizada de desenvolvimento. Por outro lado, a poligamia também é reconhecida em algumas religiões, como a dos mormons, por exemplo. Entendo o que disse, mas como você justifica essas atitudes por parte de pessoas que parecem buscar a unidade com Deus? Resposta. Toda religião contém um erro humano. Numa religião pode ser um tipo de erro, em outras religiões outro. No caso que você expõe, trata-se simplesmente de dois extremos. Quando dogmas e regras desse tipo aparecem nas várias religiões e em um extremo ou no outro, o que temos é sempre uma racionalização e subterfúgio a que essa alma individual sempre recorre. É uma tentativa de explicar as contracorrentes da alma medrosa ou voraz com bons motivos. Existe uma crença comum de que tudo o que se relaciona com a sexualidade é pecaminoso. O instinto sexual existe, já no bebê. Quanto mais imatura for a criatura, mais a sexualidade estará separada do amor e, portanto, mais egoísta será. Qualquer coisa sem amor é pecaminosa, se você quiser empregar essa palavra. Nada do que está ligado ao amor é errado ou pecaminoso. Na criança em desenvolvimento naturalmente imatura, o impulso sexual primeiro se manifesta de modo egoísta. E é só quando o indivíduo todo se desenvolve e amadurece harmoniosamente que o sexo se integra ao amor. Por ignorância, faz muito tempo que a humanidade vem acreditando que o sexo como tal é pecaminoso. Por isso foi mantido escondido e esta parte da personalidade não pode desenvolver-se. Nada do que se oculta pode desenvolver-se, você sabe disso. Por consequência, mesmo em muitos adultos, o sexo permanece infantil e separado do amor. E isto, por sua vez, levou a humanidade a acreditar que a sexualidade é um pecado e que a pessoa verdadeiramente espiritual deve abster-se dele. Foi assim que surgiu um daqueles círculos viciosos frequentemente mencionados. Devido à crença de que o sexo era pecaminoso, o instinto não podia desenvolver-se e fundir-se com a força do amor. Consequentemente, o sexo, na verdade, é frequentemente egoísta e desprovido de amor grosseiro e animalesco. Se as pessoas percebessem, e estão começando a perceber cada vez mais, que o instinto sexual é tão natural e dado por Deus como qualquer outra força universal em si mesmo,
não mais pecaminoso do que qualquer outra força existente? Como dizíamos, se as pessoas percebessem isso, elas romperiam esse círculo vicioso e mais seres humanos permitiriam que seus impulsos sexuais amadurecessem e se fundissem com o amor e com o eros. Quantas pessoas existem para as quais o sexo está totalmente dissociado do amor? Essas pessoas não apenas sofrem por problemas de consciência quando o impulso do sexo se manifesta, mas também se julgam incapazes de lidar com as sensações sexuais junto com as pessoas que amam verdadeiramente. Devido às condições distorcidas e ao círculo vicioso que acaba de ser descrito, a humanidade chegou a acreditar que você não pode encontrar Deus quando cede aos seus impulsos sexuais. Tudo isso está errado, você não pode eliminar algo que está vivo. Você apenas pode escondê-lo, de modo que surgirá de outros modos que podem ser muito mais prejudiciais. Só nos casos mais raros é que a força do sexo realmente se torna sublimada construtivamente e a faz manifestar-se em outros reinos. A sublimação real nunca pode ocorrer quando é motivada pelo medo e usada como fuga. Isso responde à sua pergunta? Pergunta. Perfeitamente. Obrigado. E nesse quadro, como se molda a amizade entre duas pessoas? Resposta. Amizade é amor fraternal. Uma amizade assim pode também existir entre um homem e uma mulher. Eros pode querer introduzir-se furtivamente, mas a razão e a vontade podem ainda selecionar o caminho em que os sentimentos tomam seu curso. Discrição e equilíbrio sadio entre razão, emoção e vontade são necessários para evitar que os sentimentos se orientem para canais inadequados. Pergunta. O divórcio é contra a lei espiritual? Resposta. Não necessariamente. Não temos leis fixas como essa. Há casos em que o divórcio é uma saída fácil, uma fuga apenas, mas existem outros casos em que o divórcio é razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade e ambos os parceiros carecem da vontade de assumir a responsabilidade do matrimônio em seu verdadeiro sentido. Neste caso, desejar o divórcio é melhor do que ficar juntos e fazer do casamento uma farsa. A menos que ambos estejam dispostos a empreender essa jornada juntos. É melhor romper do que impedir o desenvolvimento do outro. Isso acontece, sem dúvida. É melhor eliminar um erro do que permanecer indefinidamente nele sem encontrar um remédio efetivo. Afirmar genericamente que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto dizer que está sempre certo. Não se deve, entretanto, abandonar o casamento superficialmente, embora tenha sido um erro e não funcione. Deve-se tentar encontrar os motivos e fazer todo o possível para descobrir e talvez superar os obstáculos que se interpõem no caminho, e assim se assim for, o desejo de ambos. Certamente que se deve fazer todo o possível mesmo que o casamento não seja a experiência ideal que analisei esta noite. Poucas pessoas estão preparadas e suficientemente maduras para ele. Você mesmo pode preparar-se, tirando o máximo proveito de seus erros passados e aprendendo com eles. Meus caríssimos amigos, pensem bem sobre tudo o que lhes disse. Todos os que estão aqui dispõem de muito material para pensar no que foi dito. O mesmo acontecendo com todos os que leram minhas palavras.
Não existe uma única pessoa que não possa aprender algo com elas. Quero encerrar esta palestra assegurando a todos vocês que nós, do mundo do espírito, somos profundamente gratos a Deus pelos esforços que vocês fazem por seu desenvolvimento. Esses esforços são nossa maior alegria e felicidade, e assim, meus caros, recebam novamente as bênçãos do Senhor. Possam seus corações se encher com esta força maravilhosa que lhes chega do mundo da luz e da verdade. Vão em paz e com alegria, meus caros, todos vocês. Fiquem com Deus. O significado espiritual do relacionamento, capítulo 7, será lido no nosso próximo vídeo. Até lá!